Seja bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal da Platon. Eu sou o Vinícius Chaves e hoje eu vou dar 8 dicas para você deixar o seu site mais rápido. Bora lá? Não esquece, depois de assistir esse vídeo, deixar o seu comentário, o seu curtir, o seu não curtir, para que a gente possa então cada vez mais melhorar os nossos conteúdos aqui no canal da Platon, ok? Isso vai ajudar muito a gente para a gente entender se a gente está indo para o caminho certo ou se a gente deve pivotar e fazer vídeos mais legais para você. Esse é um assunto bem alto, né? Afinal, quem nunca acessou um site lento, ficou lá horas e horas tentando executar uma operação, fazer um cadastro, fazer uma compra e aquele site não vai, e isso é muito estressante, né? Tanto para quem está acessando o site, mas principalmente se você tem um negócio e depende daquele site para vender, para fazer negócios, para poder se comunicar com as pessoas. Então não dá para conviver com um site lento, isso é fato. Porém, um site ele é muito complexo. O que eu quero dizer com isso? Existem várias camadas, né, que podem interferir para que seu site fique lento ou não. A primeira delas é a própria hospedagem de sites, né? Então começa na hospedagem, aí tem o domínio, tem o serviço de DNS, tem a parte de plataformas do servidor de hospedagem, tem a linguagem de programação, até que chegue na internet do seu usuário, do seu visitante, no computador, né, ou no celular dessa pessoa que está acessando. Enfim, são vários os fatores, né, que podem interferir, e se qualquer um desses itens estiver com algum problema, pode causar uma experiência de lentidão lá para quem está acessando. Então, essas 8 dicas que eu trago aqui no vídeo, elas são dicas que podem fazer sentido para você. É claro que existem muitas outras coisas que você pode analisar, mas então a gente separou aqui algumas das que a gente mais observa que ocasionam lentidão em sites e traz aqui para você nesse vídeo. Não esqueça que na descrição desse vídeo tem um link para você acessar um artigo completo com essas 8 dicas, com alguns detalhes, né, técnicos que eu vou suprimir aqui nesse vídeo, porque senão vai ficar um filme, não um vídeo para você assistir. Então vamos para as dicas em si. A primeira dica é o servidor de hospedagem. Começando então na parte que compete à empresa que hospeda o seu site, né, a empresa de tecnologia em nuvem, como a Platon, por exemplo, escolher um servidor de hospedagem adequado para o seu site é fundamental para que você tenha então uma velocidade, um site ágil e rápido, tá? Algumas dicas aí então para que você opte pelo servidor ideal. A primeira delas é optar por servidores que tenham um uptime, né, uma disponibilidade de no mínimo 99,8% ao ano, ou seja, durante o período de um ano que o servidor esteja disponível nesse tempo todo. Além disso, optar por servidores que estejam em data centers com certificação Tier 3, ISO 27001, por exemplo, que são certificações de desempenho e de segurança da informação. Isso vai ajudar muito para que o teu site fique rápido também. Ainda no item 1 sobre servidor de hospedagem, é importante avaliar se o teu site ele tem uma quantidade muito grande de acessos, se a tecnologia que ele utiliza, de repente banco de dados, algum outro recurso, exige um consumo maior de memória, de link de internet ou mesmo de processamento, e aí você precise optar por uma solução dedicada, como por exemplo um servidor cloud específico para a tua necessidade, e tudo isso você vai conseguir tendo um relacionamento direto com a empresa, né, com a equipe do servidor de hospedagem, que vai poder então transparecer para você, né, se o teu site está comendo muito recurso, se ele está leve, se pode ser alguma outra coisa, através de diagnóstico. Existem relatórios de desempenho, de consumo de recursos, e tudo isso, né, a empresa de hospedagem, por exemplo, aqui na Platon a gente consegue fazer isso para os nossos clientes, né, podemos fazer para você também, caso você queira hospedar o seu site com a gente consegue entender se o teu site, se os recursos de hospedagem são ou não suficientes para o teu site, ok? O segundo item, então, é o tipo de disco do teu servidor de hospedagem. Basicamente, existem vários tipos de disco, mas eu vou só tratar aqui, né, de 2 casos aí falando de tecnologia. A gente tem o HDD, né, que
São aqueles HDs convencionais, né, mais antigos, onde o mecanismo interno dele funciona semelhante a um toca-discos, né, onde você tem um disco magnético mesmo, um disco físico, e todo o mecanismo dele é físico, então tem uma agulha lá minúscula que faz todo o acesso às informações e faz a leitura, a escrita e todo esse trâmite, nessa transferência de dados entre o HD e o que você vai ver na tela, o que você vai consumir de dados no sistema, eles são feitos de forma mecânica, tá? Então essa é uma tecnologia HDD que consequentemente tem um desempenho e uma velocidade um pouco menor, né, inferior à tecnologia que está em evidência hoje, que é o SSD. O SSD, basicamente, ele é composto por vários circuitos integrados, semelhante a um pendrive ou um SD card, por exemplo, né, onde todo o acesso é feito de forma totalmente digital e ele tem uma capacidade muito maior de transferência de dados, tá? Se você quer ter um site mais rápido, com um desempenho maior, o SSD é recomendado. Entretanto, o HDD é uma tecnologia que ainda é utilizada, né? A gente tem o SAS, que é um modelo de HDD utilizado para servidores de hospedagem e outros tipos de servidores também, que também é uma tecnologia que tem um desempenho um pouco maior do que o SATA, que é o HD convencionalmente utilizado em computador de usuários, né? Só que o diferencial é que o HDD vai ter um custo um pouco menor do que o SSD. Então você consegue também, né, optar por armazenar alguns recursos, algumas tecnologias no SSD para você ter um desempenho melhor e algumas tecnologias que você não precise tanto assim de velocidade, armazenar em HDD, e tudo isso você consegue fazer através da nuvem, criando partições diferentes, e aí a gente pode ajudar você também a criar esse ambiente híbrido, né, com discos diferentes. O terceiro item são as plataformas que o servidor de hospedagem, eu estou falando ainda das responsabilidades que a empresa de hospedagem vai ter para deixar o teu site mais rápido, né? O que a Platon, por exemplo, faria para deixar o teu site mais rápido. E o terceiro item ele se refere às tecnologias do servidor de hospedagem, especificamente o sistema operacional e o servidor web, né, a aplicação que vai ter o teu servidor web. Começando pelo sistema operacional, é muito recomendado que o sistema operacional ele tenha um enjaulamento de contas. O que é o enjaulamento de contas? Basicamente, falando de um servidor de hospedagem compartilhada, por exemplo, vários sites, várias empresas vão usar a mesma estrutura, né, a mesma máquina para terem os seus sites ali disponibilizados. Isso acarreta em uma hospedagem de uma manutenção mais barata, e também você acaba rateando o custo, que torna também uma hospedagem de baixo custo extremamente eficiente pela questão do sistema operacional. O que o enjaulamento de contas vai fazer? Vai separar, né, de forma lógica todas as contas, ou seja, cada cliente, cada conta hospedada nesse servidor, ela vai ter acesso única e exclusivamente aos recursos que foram disponibilizados, né, para aquela conta. Ou seja, é impossível, através do enjaulamento de contas, que uma conta de hospedagem consuma mais recursos e acabe afetando as demais contas no servidor. Então isso é uma tecnologia muito eficiente, né, que garante os recursos aí para cada um dos clientes. Na Platon a gente utiliza o sistema operacional Cloud Linux, que ele tem esse recurso através do CageFS, que faz o enjaulamento de contas, então, e a gente consegue garantir para cada cliente, mesmo em um servidor de hospedagem compartilhada, os recursos aos quais, né, foram contratados com a gente, sem ter o perigo de uma conta afetar a outra. Além do enjaulamento de recursos, o CageFS ele faz também o enjaulamento do armazenamento, ou seja, cada conta só vai ter acesso aos arquivos que estão hospedados sem a mínima chance de conseguir acessar arquivos de outras contas. Isso também é uma garantia de segurança. Passando para o servidor web, aí a gente tem o Apache, tem o Nginx e o Lightspeed, tá? Aqui na Platon a gente utiliza o Lightspeed, que é um servidor com uma performance muito superior aos outros, como eu comentei, como o Apache, como o Nginx. E através do link que eu deixei aqui na descrição desse vídeo, você vai conseguir acessar o nosso artigo, e lá eu consegui fotografar um benchmarking do próprio site do Lightspeed, onde ele mostra a diferença, né, de desempenho comparado a outros servidores web. Um recurso muito bacana do Lightspeed é o próprio cache, que é padrão para todo tipo de site, mas ele também tem um cache integrado com os principais CMS aí de mercado, como por exemplo o WordPress, o Joomla, o Magento, que é uma loja virtual, e você consegue, através do CMS, ativar o cache e ter um desempenho muito superior para a tua aplicação. Vale a pena você conferir.
O item 4, então, para deixar o seu site mais rápido, habilite cache. O que é o cache? Basicamente são arquivos estáticos, né, ou até dinâmicos, eu vou explicar um pouquinho melhor sobre isso à frente, mas são arquivos que você consegue deixar eles mais acessíveis para a tua aplicação. Então existem várias formas de você fazer o cache. Em servidor de internet, em site, por exemplo, o Lightspeed, como eu comentei no item anterior, ele gera cache no servidor e faz com que o acesso dos usuários busque por arquivos que já estão mais fácil, não precise requisitar eles lá para o servidor, e isso torna, né, o processamento e o consumo de recursos mais baixo, mas você também pode fazer o cache através de CDN, tá? De forma muito sucinta, o que é uma CDN? Vamos pensar o seguinte, lá no comecinho desse vídeo eu expliquei para você que entre o visitante, né, do seu site e o seu site em si, que está dentro de um servidor, existe todo um percurso onde esse visitante passa por vários servidores para poder chegar ao seu site. Então, quando ele faz uma requisição, quando ele acessa o site, o computador dele basicamente coloca na internet esse comando que vai buscando até chegar no seu servidor, receber esses arquivos e apresentar na tela, né, do seu usuário. Isso acontece, claro, de uma forma muito rápida, mas de acordo com a utilização e com a navegação e também, né, versus a quantidade de arquivos e o tipo do seu site, e esse tempo, né, entre sair do servidor e chegar à tela do seu visitante é o que vai fazer gerar lentidão. O que a CDN faz? No meio desse caminho, onde tem vários servidores que fazem o teu visitante chegar ao teu site, a CDN vai espalhar vários arquivos que são estáticos entre esses servidores que estão no meio do caminho. Então, ao invés de o teu visitante sair lá do computador na casa dele para ir buscar no seu servidor web, ele vai conseguir receber vários arquivos, digamos aí que uma boa porcentagem do teu site através do primeiro servidor que ele se conectar. Ele já recebe essas informações e aí ele vai buscar lá no servidor apenas os arquivos que ficaram faltando. Tá? Na prática, isso vai otimizar muito tanto o processamento do seu servidor, né, do servidor de hospedagem, quanto o visitante ele vai perceber uma velocidade maior ao acessar o seu site, ok? Além da CDN, existem recursos para você habilitar o cache de conteúdo dinâmico, que a gente está falando de banco de dados e outras tecnologias, né, que também vai otimizar ainda mais além da CDN para conteúdo estático, que são arquivos CSS, JavaScript e arquivos semelhantes. Item 5, então, otimize o carregamento de arquivos no teu site. Comentei antes no item da CDN sobre arquivos JavaScript e CSS, né? Arquivos que fazem, por exemplo, o layout, que dão cor, que dão forma à tela aí do site. Otimize a utilização desses recursos, agora já passando para o nível de programação do site mesmo. A gente vê, né, muitos casos de sites extremamente pesados pelo simples fato de não otimizarem aí o carregamento de arquivos na tela do site. Então minimize a utilização de arquivos CSS, JavaScript, né, ao mínimo possível, para que o seu site seja mais leve e não precise ficar carregando arquivos. Quando você precisar utilizar esses arquivos, evite fazer requisições externas. Eu comentei isso também no começo do vídeo. Às vezes um arquivo CSS ele faz uma busca em outro servidor e tudo isso impacta para que carregue mais lento ali a aplicação para o seu usuário. Então, sempre que você puder, evite arquivos CSS e JavaScript e se você usar, evite de que essas requisições sejam feitas de forma externa. Uma outra dica também é que você utilize plugins como CSS e JavaScript apenas nas páginas onde eles vão ser carregados. A gente observa alguns frameworks e algumas tecnologias para agilizar a codificação, onde se carregam vários arquivos e eles não são utilizados naquela página específica. Isso faz também com que seu site fique mais pesado e ele exija mais recursos do servidor. Uma dica da Platon é a seguinte: a gente observa hoje no mercado muitos sites que estão rodando bem, porém eles precisam de uma hospedagem mais cara, de um servidor dedicado ou de alguma estrutura, né, uma solução que tenha um valor agregado maior pelo simples fato de não terem sido desenvolvidos da forma correta. Isso impacta diretamente em custo, né, e dinheiro jogado fora. Se ocorre uma revisão no código, provavelmente esse site poderia ser hospedado em uma hospedagem compartilhada ou com menos recursos e, consequentemente, ia gerar economia de dinheiro também. Item número 6. Tratamento de imagem, pessoal. Cuidado, tá? A gente sabe que imagem pode ser aí chave para o teu site reter a atenção da tua audiência, dos visitantes,
mas não quer dizer que uma imagem bonita precisa ser pesada. Existem formas de você otimizar essa imagem, né? Então, sempre utilize as imagens que são dos formatos adequados para a web, como JPG, GIF, PNG, enfim. Esses formatos que são indicados aí, então, são mais leves e conseguem entregar uma resolução adequada, né? Que vai agradar aí, então, o visitante e vai fazer com que ele permaneça no seu site sem precisar esperar um minuto para carregar uma foto. Se você usa o WordPress, no link aqui, nesse mesmo artigo que eu estou comentando, tem lá, eu deixei separado alguns sites, alguns plugins de WordPress que fazem essa otimização de imagens para você e você vai conseguir ganhar tempo então nesse trabalho todo de revisão do tamanho da imagem, do formato. Então acessa lá e dá uma conferida, vai valer a pena. Dica número 7, realize testes com o seu site. Não deixe que os visitantes do seu site liguem para você e falem que seu site está lento. Então haja proativamente, acesse seu site, faça testes de os mais variados testes possíveis. Acesse com a internet da sua empresa, com a internet da sua casa, com a internet 4G do celular, acesse de celular, de tablet, de computador, se puder acessar de televisão também, enfim. Faça o mais variado número de testes para que você consiga então verificar quais são as deficiências, qual que é o tempo de carregamento do site, porque às vezes um site que está carregando bem no navegador Google Chrome, por exemplo, ele não carrega bem no Firefox, ou vice-versa. Então teste navegadores diferentes também, peça para que outras pessoas também acessem o seu site e te mandem feedbacks. Nessa de você pedir feedbacks para outras pessoas, além de eles falarem para você se o teu site está rápido ou se não está, eles também podem gerar insights muito bacanas para você de outras coisas, como por exemplo, layout, disposição de elementos, se o site está fluido, se eles estão conseguindo enxergar a informação que eles precisam, enfim, vai surgir várias outras dicas também para que você adeque o seu site. E para finalizar então, a dica número 8 é: tenha um site objetivo. Entenda o que é relevante ter no teu site e o que não é. Né? Muitas vezes a gente vê aí sites carregados de informações, com muitas fotos, muitos vídeos, uma série de recursos que não fazem a diferença pro visitante, para a pessoa que está acessando. E isso só vai fazer com que o seu site fique mais pesado. Então, entenda o que faz sentido, teste, como eu comentei no item anterior, né? Faça testes, colete feedbacks e deixe no seu site apenas o que é importante, o que é relevante. E eu aproveito a dica 8 para te dar uma dica bônus também. O simples fato de você ter um site na internet não necessariamente vai fazer com que você tenha sucesso na internet. Então, procure especialistas em marketing digital, empresas que vão ajudar você a posicionar o site, gere conteúdo no seu site, busque feedbacks de seus clientes, ajuste, não se apegue porque o seu site ele pode ser a porta de entrada aí para vários clientes, para novas oportunidades, e quanto mais rápido e mais eficiente ele for, maior é a sua chance de sucesso. Quando a gente vai no médico e tem aquele diagnóstico que não agrada muito, a gente vai procurar sempre uma segunda opinião, não é verdade? Então faça o mesmo com o seu site. Busque outras opiniões, converse com mais pessoas envolvidas na área. Se você tem uma empresa que desenvolve, valide se aquilo que está sendo dito para você faz sentido, converse com outras pessoas da área também, converse com a sua empresa de hospedagem, converse com o seu web designer, converse com o seu programador, interaja com essas partes para que você possa ter dados reais, né? E não fique dependendo apenas da opinião de uma única pessoa, de uma única empresa. Isso para que você possa então ter mais clareza sobre o real desempenho do teu site. Se você chegou nesse vídeo, talvez você esteja enfrentando esse problema ou até conhece alguém que está com um site lento. Então, não hesite em entrar em contato com a gente aqui na Platon. A gente gosta bastante de conversar com os nossos clientes, entender a situação. Em muitos casos, a gente atendeu dezenas de sites que estavam lentos e conseguimos, através de dicas e também de ajustes na própria hospedagem, fazer o site ter uma performance melhor. E esses clientes hoje estão muito felizes. Então, entre em contato com a gente, conversa, tira sua dúvida. A gente não vai cobrar para conversar contigo e a gente com certeza aí vai te dar boas dicas para o seu site ficar mais rápido. Obrigado por ter assistido até o final, inscreve-se no nosso canal, manda feedback e eu te vejo no próximo vídeo. Um grande abraço e até mais!